Então, a contabilidade gerencial, ela surgiu a partir da contabilidade geral, a contabilidade do bookkeeping, né, dos registros contábeis, da escrituração contábil, né, escrituração nos livros diários, e da junção com a contabilidade de custos também. Então, hoje nós temos a contabilidade gerencial da forma como nós a conhecemos hoje. No passado, era muito comum comerciantes, né, realizarem verdadeiras aventuras. Né? Então, eles saíam do Oriente, por exemplo, passavam aí por diversas cidades e estado e realizavam comércio ali, né, dentro dessas cidades. Eles realizavam aí caravanas, né? Caravanas aí no lombo de camelo, ou mesmo aqui no Brasil, no Brasil colônia, era muito comum também a realização de expedições, né? A figura dos tropeiros. E que, ao final de cada uma dessas grandes aventuras, precisavam aí organizar na contabilidade para saber se haviam lucrado com a operação ou não, qual que teria sido o prejuízo ou qual que teria sido o lucro com essa operação. Então, um balanço contábil era apurado ao final de uma dessas expedições, né, de uma dessas grandes aventuras contábeis, né? Então, a contabilidade gerencial era usada de uma maneira mais particular por diversos homens de negócios naquela época. Então, aqui nós podemos ver, por exemplo, um dos homens mais ricos que houve na antiguidade, que foi o Jacob Fugger, né, que era considerado o rico, né? Então, ele era realmente, foi um dos homens mais ricos da humanidade até o momento. Esse Jacob Fugger também tinha o seu contador particular, que era o Matheus Schwartz, né? Então, o Matheus Schwartz, que cuidava ali de toda a contabilidade das empresas, dos negócios do Jacob Fugger. É por isso, então, que nós dizemos que a contabilidade ela começou gerencial, né? Ela não era algo público. A contabilidade era um auxiliar para o empresário, né? E continua sendo um auxiliar para o empresário, basicamente para uso interno, né? Usuário interno. Com o tempo, né, e aqui nós temos a figura do Luca Pacioli, o Luca Pacioli orientava os comerciantes a publicar os balanços, né, a mostrar os balanços para fazer negócios, né, para atrair negócios. Ele comentou, né, ele usava uma frase muito interessante, que é rádio espessa, a mista longa. Ou seja, quanto mais você publicar os seus balanços, melhor, né? Mais amigos você vai conseguir, mais negócios você vai conseguir fazer, porque isso atrai, né? Atrai a confiança de outros comerciantes, né? Então você acaba sendo mais conhecido, você acaba conseguindo aí realizar melhores negócios, né? Então daí que a contabilidade passou a ter um cunho mais público, né? Então hoje em dia a grande parte do conhecimento que nós temos é de cunho público, né? Da prática contábil é de cunho público, né? Então, a contabilidade ela foi sendo desenvolvida ao longo dos tempos, né? E figuras, né, de diversos países contribuíram para a criação de uma contabilidade de custos, né? Uma contabilidade aí mais voltada à produção, ao desenvolvimento de novos produtos. Nós tivemos hoje a contabilidade de custos e a contabilidade gerencial em si são aplicadas em um contexto de altíssima competitividade, onde esse tipo de conhecimento é ainda mais relevante e em determinados momentos pode inclusive ser aí a sobrevivência da empresa, né? Então é um assunto extremamente importante, por isso que você está tendo aí no seu exame de suficiência, né? Então, a contabilidade gerencial, basicamente, ela utiliza, né, os tempos e movimentos que nós normalmente costumamos ver na indústria, nos negócios em geral. Então, nós seguimos, né, basicamente o plano PDCA, né, que nós começamos a trabalhar a partir do planejamento,
na execução dos trabalhos, na verificação, né, na checagem do sucesso dessas atividades e depois na correção, na padronização desses conteúdos, desses movimentos. Não é? Então nós temos aí o ciclo do controle dentro da contabilidade gerencial, onde nós trabalhamos no planejamento, na operação e no controle. Nós, então, continuamos, nós damos um acompanhamento em todas as fases do empresarial, né, do planejamento até a execução, a fase final, a avaliação final. Né? Dentro do nosso exame de suficiência, né, é sempre muito importante você pensar numa empresa desse tipo aqui, uma indústria mais ou menos de médio porte, né, mas basicamente uma indústria. A contabilidade de custos, a contabilidade gerencial, se aplica também a empresas de outros ramos de negócios. Mas, basicamente, né, o que se pensa, né, o modelo básico de empresarial para esse assunto é uma empresa desse porte. A diferença hoje em dia é que a contabilidade gerencial cada vez mais é aplicável a aspectos de planejamento. Aspectos de execução são muito mais rápidos atualmente. Né? Então você não precisa tanto de contabilidade gerencial na execução, mas você precisa muito de contabilidade gerencial na fase de planejamento.